Então, gostaria que o Aires usasse a palavra, ficasse à vontade, dando continuidade a essa cerimônia. Agora eu não sei que assunto que eu vou falar, né? Eu poderia falar dentro de um tema jurídico, poderia falar, mas não é esse o tema, não é essa a questão. Eu pretendia falar alguma coisa sobre a experiência vivida durante esses 30 anos, não em nível de trabalho, mas em nível de sonhos. Não em nível de exercício efetivo da atividade profissional, mas em nível de sonhos, de ideais, daquilo que nós almejamos em relação a esse país em que nós vivemos, porque nós passamos por essa casa num período em que se dizia de um período conturbado, do comprometimento do Estado Democrático de Direito, e que hoje nós reconquistamos esta democracia. Eu penso que talvez seja melhor nós falarmos desse sonho mesmo, que nós, se me permite, já que vamos tornar mais informal possível a nossa reunião, voltando para os 30 anos, e aqui eu estava dizendo no café da manhã, Helena Blavatsky, que ela diz que nós não temos passado e nem futuro, e que tudo se resume num repositório de experiências. E é a verdade, porque se nós tentarmos colocar, como um engenheiro, colocar uma escala desses 30 anos passados, e durante o nosso curso de Direito, se nós tentarmos medir em escala geométrica esse tempo, nós não conseguimos. Vivo como se fosse experienciado naquele momento presente. De sorte que o que existe de real na vida é o presente. O passado e o futuro são experiências acumuladas nesse repositório. E qual a experiência que nós acumulamos do ponto de vista dos ideais de uma nação que pretende caminhar em rumo ao desenvolvimento? Nós, advogados, juristas, nós pretendemos que o nosso Estado assegure a todos, no mínimo, a certeza e a segurança jurídica. No mínimo, esse pressuposto da certeza e segurança jurídica. Me lembro de Celso Antônio, ele diz que o sistema jurídico se constrói como se faz um grande edifício. Primeiro, os alicerces, as vigas mestras, toda a estrutura arquitetônica que suporta esse grande edifício. E do ponto de vista de uma nação, do ponto de vista de um sistema, o sistema jurídico de um povo se constrói dessa forma também, através desses alicerces, dessas vigas mestras que são os princípios jurídicos constitucionais, aqueles princípios maiores, o princípio democrático de direito, o princípio da certeza e segurança jurídica, dentre tantos da legalidade, da indelegabilidade e assim por diante. Mas, sobretudo, o princípio democrático. E se nós fizermos hoje uma comparação com o quadro que nós vivemos, com aquele que nós vivíamos há 30 anos, quando nós ouvíamos aqui o ministro Passarinho dando palestra para todos nós, o ministro do governo militar, o ministro da Educação, o que nós sonhávamos naquele dia e o que nós constatamos ao longo desses 30 anos, o que nós experienciamos ao longo desses 30 anos, o que nós vivemos hoje, o que mudou em termos de conquista democrática, o que mudou em termos de bem-estar dessa nação, o que mudou em termos de saúde, de educação, o que mudou em termos de felicidade desse povo. E olhando para tudo isso, vocês devem estar acompanhando bem de perto essas coisas. Nós tivemos recentemente um projeto de lei tramitando na Câmara, um projeto de lei que foi germinado
no Ministério da Justiça, pretendendo revogar o Estatuto da OAB no que diz respeito ao sigilo profissional. Chegou-se ao despudor de se propor, em matéria de lei, a revogação de dispositivo do Estatuto da OAB, no sentido de que o advogado que recebe um cliente que lhe confidencia questões que envolvam infrações fiscais, tributárias, sonegação, etc., terá ele o dever de denunciar o seu cliente. O psicólogo que recebe um cliente numa sessão de coração aberto, o cliente colocando as suas idiosincrásias, que revela as suas dificuldades, que revela as suas faltas, este psicólogo terá o dever de denunciar a autoridade policial estas confidências. Só faltava agora dizer à igreja, mas a igreja eles não têm peito de dizer, que o padre também tem que revelar segredos de confissão. Nós usamos hoje a medida provisória despudoradamente. Nós usamos hoje a medida provisória até mesmo para reajustar mensalidade escolar. Quando existe um pressuposto constitucional segundo o qual essas medidas provisórias só deveriam ser utilizadas em casos de relevância e de urgência. Nós olhamos para o Supremo Tribunal Federal, decidindo a questão dos 11% dos aposentados. Os ministros têm coragem de levantar a cabeça e de enfrentar as câmeras de televisão, porque estavam comprometidos com decisões que no passado bem recente eram no sentido contrário. Nós temos hoje uma insegurança jurídica proporcionada pelo próprio Judiciário. O Superior Tribunal de Justiça mudando decisões que há muitos anos pacificado no tribunal, mas porque mudou o governo, porque mudaram alguns ministros, porque há comprometimentos, a jurisprudência está sendo mudada. Nós estamos tendo um comprometimento sério da segurança jurídica, patrocinada pelo próprio Judiciário. Todos que militam na atividade jurídica desse país sabem que nós estamos enfrentando, nos deparando com essa situação. E por que eu digo isso? Porque nós fazemos parte de um grupo de sonhadores e temos que refletir profundamente sobre estes acontecimentos que assolam a nossa nação. Nós estamos tendo problemas sérios de comprometimento do próprio sistema democrático. O próprio princípio democrático está sendo comprometido na medida em que se pretende enfiar a goela abaixo na OAB, com a obrigação do advogado revelar segredos que o seu cliente lhe deposita. Mas onde é que nós estamos? Onde é que nós vamos parar dessa forma? Está se discutindo muito sobre a medida provisória 232, mas estão falando de coisa, de assunto errado. Estão falando de reajuste tributário. O reajuste todo ele é discutível, evidentemente, em razão do princípio da capacidade contributiva. Nós estamos hoje chegando a 40% do PIB da carga tributária. É um absurdo, um assalto. Quando nós não temos estrada, nós não temos saúde, nós não temos educação, nós não temos nada. E por que nós sabemos isso? Porque você viaja, pega um carro aqui no estado de São Paulo, vocês não sentem. O estado de São Paulo tem estradas maravilhosas. Mas saiam do estado de São Paulo. Mato Grosso do Sul, o estado em que nós vivemos, é o maior produtor de gado bovino do país, um dos maiores exportadores, um dos maiores responsáveis pela posição que temos hoje na balança comercial por conta das exportações, por conta do agronegócio. Esse mesmo agronegócio que se dependesse das normas emanadas desse projeto miraculoso, estaria comprometido. Tudo que vem dando certo é por conta do Congresso Nacional que está mudando
em razão das pressões que os setores interessados fazem junto ao Congresso. As medidas provisórias saem equivocadas, criaram a COFINS na importação de insumos agropecuários. Só que e brigando lá fora, o presidente brigando lá fora por barreiras comerciais, está brigando lá fora por pequenas quantias, pequenas alíquotas de barreiras comerciais que incidem nas exportações nacionais e importações deles, quando aqui dentro eles tributam a importação do mesmo insumo que será exportado a 8%, a quase 9%. E se não é o próprio empresário chegar no Congresso e mudar, nós estaríamos hoje comprometidos. E assim, dentre outros tantos exemplos que nós poderíamos dar. O fato é que eu estou colocando isso para os colegas, para nós refletirmos todos, compararmos os nossos sonhos da época com os sonhos de hoje. Falava-se muito do decreto-lei, só que o decreto-lei, na Constituição passada, só era utilizado naquelas 3 hipóteses do artigo 55. Hoje se usa a medida provisória para tudo. E onde é que estão os democratas? Onde é que estão os homens sonhadores com essa democracia? Então nós precisamos de vergonha na cara. Nós juristas, nós advogados, nós que militamos na defesa das instituições, na defesa das pessoas e na defesa das instituições, nós temos que acordar a tempo de dizer que nós precisamos reconstruir esse país do ponto de vista da democracia verdadeira. Nós precisamos realmente continuar sonhando, porque até hoje nós andamos para trás nessas questões de liberdade. Isto que eu digo apenas para colocar uma proposta a todos de reflexão. E daqui para dentro falar de coisa mais amena, falar que nós estaremos hoje à noite, a convite desse maravilhoso colega. Uma das coisas boas que eu gosto de fazer é cantar. Eu trouxe uma banda, companheiros que tocam comigo, e nós estaremos hoje à noite lá fazendo uma festa, cantando guaranias, as músicas românticas. E como eu sei que aqui todos são apaixonados, continuam apaixonados, românticos, coração na mão, nós estaremos juntos cantando. E vários cantores aqui nós teremos hoje, na verdade, os cantores que não faltam nessa turma, né? Nós teremos, na verdade, esta noite aquilo que se chama nos países latinos, né? Uma grande penha, cada um cantando a sua música. Era isso que eu queria dizer aos colegas, deixando mais uma vez, dizendo que vocês me dão a oportunidade, tá? Se você proporciona com essa reunião, a oportunidade de colar grau de bacharel em Direito nesta maravilhosa faculdade. Um beijo a todos, muito obrigado.